Pessoal, terceira tentativa. Espera só um pouquinho que eu vou adicionar a Geórgia. Ei! Agora foi. Muito obrigada! Agora foi. Vou ligar minha luzinha. Pessoal, boa noite. Eu tenho um grande orgulho de estar aqui hoje com a Geórgia, minha amiga, psicóloga. Nós daremos sequência a essa semana em homenagem ao Setembro Amarelo. E antes de eu falar aqui o título, Geórgia, se apresenta aí um pouquinho para nós. Conta da sua bagagem profissional. Ai. Tá, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, mas gosto de dizer psicóloga clínica por paixão de base psicanalítica. Há 22 anos atendendo, né, recebendo famílias de forma a acolhê-las. Doutora Carta, eu sempre gosto de dizer assim, vou chamar de Carta, chamar doutora Carta não, viu? Sei se Não, é melhor. só Carita, vamos fazer uma coisa bem informal para todo mundo participar, para ter muitas perguntas. Nós somos Sim, aqui um grupo de amigos sim, conversando um assunto de extrema importância. sim. Então, assim, minha formação, eu tenho mestrado em psicologia, tenho pós-graduação também na área de psicologia cognitivo-comportamental, lá na antiguidade, mas principalmente hoje em dia o que eu tenho de hoje é a neuropsicologia, que ela ajuda nesse processo de olhar diagnóstico, de um olhar, porque a minha forma de entender a psicologia é uma forma amorosa, afetuosa, né? À toa que a gente se chama aqui Instituto Afeto. Porque, para mim, o afeto, ele é o mensageiro do amor. Ele é o meio pelo qual nós aprendemos e nós mantemos e nós nos amamos. Então, de forma afetuosa, é assim que eu entendo a psicologia. E esse assunto tão especial, tá? Que é esse processo de de formação, eu vou dizer, porque quando a gente fala sobre depressão, quando a gente fala sobre suicídio, nós estamos falando sobre um comportamento, um sintoma que acontece a partir de uma estruturação de personalidade com muitas falhas, com muitas dificuldades, na qual realmente acaba entrando dentro do que a gente tem de transtornos mentais. Então, não tem como você falar sobre um ato de auto, por exemplo, mutilação, um ato de suicídio, sem falar de uma estruturação de personalidade com dificuldades tremendas aí, tá? De falhas realmente bem grandes e narcísicas, que é o que a gente, né, entende. Então, a minha formação também, ela é em psicologia perinatal, psicologia obstétrica. Cuidamos aqui de mulheres, de casais, né, de famílias, para que elas possam se perpetuar aí o tempo que, né, Deus aprouver a cada um aqui nessa terra. Sim. Então, o nosso tema hoje que nós escolhemos é assim: quando, quando perdemos alguém por suicídio, como devemos proceder? Acho que talvez a maior parte ou todas as pessoas, elas tendem a esconder, a guardar, a silenciar. E me, nos ajude, Georgia, como que nós podemos trabalhar esse assunto, que é um assunto tão delicado e tão doloroso? Tá. Primeira coisa como eu estava dizendo, de forma afetuosa, procurar um auxílio, uma ajuda, para que você possa juntar os seus caquinhos. Essa perda de um ente querido, a gente diz assim em psicanálise, perda de um objeto amado, quer dizer, de uma pessoa amada, ainda mais por meio de um ato, a gente diz, né, simbólico e real, que é o sintoma que é um suicídio, né, uma ação mesmo. O indivíduo ele passa para ação. Porque é o seguinte, o que é o suicídio? Num primeiro momento, se a gente parar para pensar, o suicídio ele tem uma característica, ele é uma morte que torna a vida possível. Então, você imagina para um sujeito entender
que o suicídio, ele é uma morte que torna a vida possível, a gente já fala assim, meu Deus, então quer dizer, o que existia nessa vida desse indivíduo que eu via como vida, que ele via não como uma possibilidade, como uma via de vida, de viver uma vida, mas sim como uma possibilidade de ter que se libertar de algo. Esse libertar-se, a própria família, vamos dizer, os pais, quando, né, acontece isso dentro da família, eles ficam em fragmentos, é isso que eu estava querendo dizer. A gente se fragmenta tudo, porque aquele ente, ele fazia parte a gente diz, de um conluio, de uma relação doente, que não é uma relação saudável, porque se fosse saudável não estava dessa maneira, certo? Então, uma relação doente, que esse indivíduo, então, ele faz parte desse todo não saudável, dodói, doente, tá? Isso é como se fosse uma massa fusionada, Georgia? É como se eles estivessem fusionados Como naquela se tivesse. situação? Sim, isso pode ser tanto, né, principalmente a gente diz com a mãe, tá? Mas pode ser com o pai, pode ser com uma outra pessoa, uma avó, pode ser uma outra pessoa, pode. Mas vamos dizer assim, esse cuidador mãe, a gente vai chamar assim, tá, gente? Porque senão a culpa é sempre da mãe, não é isso. É quem fez e quem faz esse papel, quem assume esse papel. Então, é esse ser, tá? Essa criança, eu vou dizer. Eu tenho um caso aqui de uma criança de 11 anos, que eu escutei a história, não é paciente meu, mas eu sei da história e fui acolher depois, né? De outra, de 14, de outra, até menor que isso, de gente, obviamente, mais velha. Mas olha, existe o quê? Existe nesse contato mãe e filho, eu vou chamar mãe, tá, gente? Mas lembra que é A a figura cuidadora, essa pessoa que que corresponde, né? isso. Então, esse fusionamento é como se eu dissesse para esse indivíduo: não vá, não cresça, fique bebê, fique aqui comigo, porque você não pode ser um sujeito por você mesmo, você não pode ser uma pessoa por você. Eu preciso que você seja esse tamponamento do meu próprio buraco. Entende a diferença? Eu preciso que essa pessoa ela entre nesse lugar das minhas próprias faltas e falhas, porque eu não consigo mais viver sem. Então essa gravidez, pra você ver como a gente tem que entender todo um processo. Essa gravidez ela já vem como um processo de tentativa de ter algo ou alguém que tampe essa minha dificuldade, o meu próprio trauma, a minha própria história. Entende? Então esse filho ele fica fusionado e ele não é promovido a ser um ser humano por si, e sim promovido a ser um bebê para sempre. Só que o nosso aparelho fisiológico ele não para, não. A gente nasceu, a gente vai desenvolver. Psicologicamente, a gente fica. Mas, por isso que a gente fala de amamentação psicoafetiva, que não é a Sim, amamentação do peito, mas é a amamentação que promove a estruturação da personalidade. Lembra que a gente já falou disso lá no outro sim. mês? Né? Tá aí. No canal, onde você quiser. Psicanálise com Afeto, doutora Carta aí, Dicas de Pai, tá por aí, se vocês quiserem saber mais sobre. Então, nesse processo, o corpo fisiológico, ele vai crescer de todo jeito. O indivíduo, ele vai crescer, envelhecer, desenvolver, envelhecer, faz parte, até morrer. Agora, aqui, depende dessa estrutura fusionada num primeiro momento, que vai desfusionando progressivamente e oferecendo e ofertando condições para que o outro cresça e se torne um ser humano. Você entende? Então, esse sujeito que lá na frente fala assim, a morte é minha única possibilidade de vida, ele está dizendo, olha, não me deram essa condição psíquica. Meu corpo cresce. Por isso que eu preciso matar esse corpo, porque para que eu possa ser eu, esse corpo não é aceitável, porque eu sou um bebê. Eu sou um bebê. E esse corpo de moça? Aí eu trago um caso. Por exemplo, uma paciente de 14 anos já tentou suicídio de várias formas. A última dela foi tentar pular da ponte lá na terra dela, lá na cidade dela. Um paciente online, você imagina, que loucura. Né? Tá nesse processo. Ela tenta morrer. Por que ela precisa morrer? Porque disseram para ela que ela precisava ser um bebê. Ela mamou mamadeira. Aí eu vou entrar, doutora Carta, numa coisa muito delicada, que é justamente deram mamadeira, quer dizer, amamentaram essa menina até 9 anos de idade. A mamadeira estava presente. Gente, tirou do peito, achou que só tirou do peito quer desmamar? Não, psicologicamente, desmamar e desmamar são cortes necessários que precisamos fazer, ó,
dos fusionamentos, do processo de fusionamento. Se eu não faço cortes, se eu não castro quando, né, necessário, só que essas castrações, eu vou falar disso daqui a pouco, também faz parte da questão do suicídio, calma. Mas se eu não faço os cortes necessários, como é que esse sujeito cresce? Ele entende que ele tem que ficar bebê. Aí aparece um corpo, doutora Carta, de uma mulher, peitão, bundão, colchão, né? Menstrua, vira que é mulherão. Ela olha para aquilo e fala, eu não dou conta disso, eu não consigo lidar com essa demanda. Eu preciso matar esse corpo para essa mente poder existir enquanto um bebê para sempre ali para minha mãe, para o meu pai, para aqueles que pediram que eu continuasse um bebê. Entendeu? Sim. Pessoal, é importante que quem está ouvindo aqui a live são sentidos figurados da psique, porque a Geórgia, ela é especialista nisso, especialista na psicanálise. Isso. Então, óbvio que ninguém faz isso Porque porque quer. por maldade. Também aquela pessoa que deu a mamadeira até 9 anos, ela não tinha outra coisa a oferecer. Então, calma que a gente puxa um fiozinho e quando você vê, é igual iceberg. Você vê uma pontinha, mas tem uma profundidade. A gente vai falar um pouco mais superficial, mas quem achar interessante o tema, a Geórgia, junto com a Laura, tem no canal do YouTube Psicanálise com Afeto. Porque são formas da gente interpretar aquilo que o corpo sente, mas de uma maneira baseada em evidência, livros, é científico. Então, quando a gente fala assim, não precisa matar a mãe, é Freud, é uma linguagem freudiana. Então, essa live hoje vai ser uma live muito técnica. Então, não levem ao pé da letra, porque a gente tem que saber interpretar aquela situação. Então, existem técnicas que nós interpretamos para a gente chegar no destino, né? Agora, prosseguindo. Geórgia, quando é que é formada a psique do indivíduo? Até que idade ele se forma? E, por exemplo, quando é que se manifestam as doenças, os transtornos mentais? É específico de uma idade? Como é? Tá, para nós em psicanálise, tudo se estrutura desde daquilo que eu sou enquanto mãe, enquanto aquela mulher grávida, a partir da minha estruturação, eu já vou oferecendo para o meu filho, que aqui cresce, ou minha filha, já algumas condições, tá? Condições. Porque o bebê não tem capacidade de dar sentido e significado para o que ele sente. Uma das coisas mistificadas que a gente escuta é o que mamãe sente, o bebê também sente. Ok, mas eu interpreto porque eu tenho um aparelho psíquico que interpreta. O meu bebê não tem um aparelho psíquico ainda formado para interpretar, então ele apenas sente. E aquilo que ele sente fica gravado nas suas células, então uma memória que a gente chama de memória celular ou mnemônica. Existem estudos científicos, lá na Joana Wilheim, quem quiser ler sobre, década de 70, 80, já há um bom tempo, que fala sobre isso. Então começa há muito tempo, muito antes do que a gente imagina. Nasceu a criança, como eu me coloco, então me disponibilizo psicologicamente e emocionalmente, que são coisas diferentes, lembra? Psiquicamente eu falo. Lá, então, a partir da minha estruturação de personalidade, na forma que eu interpreto as coisas que eu vejo, e emocionalmente quer dizer como o meu corpinho hormonalmente ou neurotransmissormente reage, né, diante dos contextos, diante daquilo que está externo, diante daquilo que eu penso, diante daquilo que eu vivo. Então tá. Então, a partir dessa estruturação, eu vou ofertar para o meu filho aquilo que o Donald Winnicott, né, pediatra inglês, nos ensinou, que é função materna primária, então, exercendo uma coisa chamada função materna primária. Então, a nossa personalidade se estrutura a partir daquilo que ele chama de holding, handling e apresentação do objeto, que são as 3 formas de eu cuidar do meu filho, da minha filha, e apresentar o mundo para eles, então, que é a partir do meu olhar, a partir dos meus olhos. Se eu sou uma pessoa já cheia de marcas, cheia de problemas, a gente diz buracos, fendas, dificuldades psicológicas, obviamente as minhas interpretações elas vão acontecer a partir daquilo que eu sou. Então, eu vou ofertar daquilo que eu sou para aquele meu
meu filho ou minha filha. Então, a estruturação deles também vai ficar a partir e de acordo com aquilo que eu oferto. Também não podemos deixar de entender que existe uma porção genética que não é só minha, porque a gente não tem filho sozinho, é 50% pai, 50% mãe, geneticamente determinado, e assim, por conseguinte, para trás. Então, temos também a questão genética desse bebê, desse filho nosso. Então, a partir, então, a gente não nasce uma folha em branco, tá? A gente diz assim. Então, a gente já tem todo um contexto genético para que eu, mamãe, possa me colocar enquanto, segundo Winnicott, uma mamãe suficientemente boa. Aquela que consegue dar, interpretar e ofertar com afeto, com carinho. Imagina, eu cansada, sem dormir, nem vou falar de puerpério, sentados aí, deixa pra lá. Mas a gente diz, com tudo aquilo que a gente é possível, a gente é só o suficiente que a gente tem que ofertar para essa construção mínima. Mas lembrando que a gente tem que fazer, a gente no primeiro momento cola de novo aquilo que foi separado, para que a gente possa, então, durante os 3 primeiros... Você escutar 3 primeiros meses de vida? A Não é 9 esterogestação. anos, não é 15 anos, não é 40 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? 3 primeiros meses, eu vou fazendo o quê? Essas pequenas separações, conforme o meu bebê, olha como a natureza ela é linda e sábia, conforme o meu bebê vai descobrindo que ele tem as próprias mãos, que ele tem os próprios pés, descobre que o seio pertence 6 meses, ó, já tá sentando, descobre que o seio é da mãe, lembra quando ele morde, ele estranha, porque ele estranha, ele fala, nossa, isso não é o meu corpo, porque eu ensinei para ele que ele tem um corpo, e que esse corpo é meu. E ele vai tendo essas percepções. Olha só o aparelho psíquico sendo formado. Olha que coisa fantástica. Gente, é lindo isso. Lindo, lindo, lindo. E ele senta e ele engatinha. E ele faz os exercícios para que o corpinho possa se fortalecer, para que ele possa engatinhar, para que ele possa ficar em pé, para que ele possa andar. Você está vendo? A própria natureza diz. A gente precisa despregar. E aí a gente vai amamentar até aquela fase onde o neném, a gente diz até mais ou menos uns 2 anos de idade, está ótimo, porque o peito tem que sair da boca para que essa criança possa ter autonomia para falar. Isso não quer dizer que ele não fale antes. Começa, mas ele vai falar a partir do momento que ele entende que esse peito não está ali mais. Que o meu carinho, que o meu colo, ou com essa pessoa que faz, né, esse processo, seja numa madeira, seja no peito, mas que esse processo, ele continua no colo, ele continua no olhar, ele continua nos meus braços, mas não mais no meu peito, porque ele se alimenta de uma outra maneira. Você está vendo? Existe toda uma construção. De que forma eu faço um desfraude a partir disso, então? Desmame, desfraude, 3 coisas. Primeira coisa, a criança precisa ter uma consciência de que ela tem um esfíncter e que ela segura. Ó, xixi, ó, cocô. Mamãe, xixi, mamãe, cocô. Ela vai falando pra gente que ela começa a criar uma consciência. A partir disso eu começo ensino autoelético, a gente diz. Ela ir aonde ela tem que depositar esse xixi, aonde ela tem que depositar esse cocô. Isso vai saindo, então, devagar a criança vai perdendo. E terceiro, que eu falei, são 3, né, etapas, a higiene pessoal. Eu tenho paciência, né, Carita, que com 12 anos os pais limpam o bumbum da criança. Criança nada, um adolescente, um homem. Não dão autonomia, né? Só resumindo, então, um pouquinho o que você falou. Essa psique, ela vai ser formada desde a vida intraútero, vai continuar até os primeiros 2 anos de vida. Essa família, a mãe ou quem estiver cuidando, vai dar os devidos limites a essa criança, no qual ela vai ter autonomia da sua própria vida. Ela não vai ser alguém ela depende, mas ela é autônoma, né? Uma criança de 2 anos precisa que a mãe ou o pai ou alguém da família limpe, né, a genitália. Já com 10, 8, 9 anos, talvez essa menina já pode ser estimulada, esse garoto possa ser estimulado. Muito então mais. Você dá essa 4. Aí você só confere, né? Mas assim, sim, até esses 4 anos, sim, é a hora que ele consegue ali entender dos esfíncteres. Então, esse indivíduo, porque às vezes a gente não vê a criança como indivíduo, né? A gente só vê o adulto. Sim. Então, essa psique está se formando ali. E com a parte genética,
com a parte das lacunas, das fraturas que essa família tem, vem um novo ente, um novo ser, que vem desconstruído. E aí, como se apresentam essas doenças? Aí acontece o seguinte, esse primeiro momento, então, existe toda uma construção. Terminou a fase anal, como a gente estava dizendo, o controle esfincteriano, ensinei até a questão da higienização, porque eu vou começar só a conferir, viu? Eu não tenho que fazer, eu só vou conferir. Aí eu trago uma nova fase, que é a fase fálica, que é justamente isso que você está dizendo, que é a fase onde a gente vai fechando esse primeira fase de desenvolvimento, onde a criança ela vai se perceber enquanto pipiu e pepeca, tá? Naquilo que ele nasceu, ele percebe, então a gente fala de questão de identidade sexual, no sentido de que eu nasci assim e eu me vejo assim. Eu me sinto assim de pepeca, ou eu me sinto assim de pipiu, ou não. Por isso que a gente tem a diferença de cis e trans, que eles falam. Se eu me sinto aqui igual aqui, cis. Se eu me sinto diferente, trans. Ok. Então, essa formação ela vai acontecer nesse momento. Então, isso também serve como base desses processos que a gente vai chamar de transtornos mentais. Base, tá? Base. Por quê? Os transtornos mentais reais mesmo, eles vão acontecer a partir da adolescência, a gente sabe muito bem disso. A gente tem, antes disso, são transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem essas dificuldades comórbidas a esses transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, a gente tem o transtorno do espectro autista, a gente tem o transtorno, o TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E a gente tem as comorbidades, como, por exemplo, a gente tem um transtorno positivo desafiador, a gente tem apraxia de fala, a gente tem transtornos do desenvolvimento, no sentido de aprendizagem, onde a gente tem pessoas com dificuldades de ler, né? Tem pessoas com dificuldades de escrever, as letrinhas ficam todas, né? Bagunçadas. É porque a gente não chama mais de dislexia, a gente não chama mais Sim. de descalculia, mas está dentro desses transtornos de aprendizagem. A gente diz que são lá da infância. Mas existem crianças já, por exemplo, dentro de um transtorno positivo desafiador. Para mim, o transtorno positivo desafiador, doutora Carita, ele é a amostra dessa relação entre esse pai e essa mãe, que é bem nessa fase de vida, onde entra na fase fálica, onde a criança ela entende que não há autoridade, existe a ausência de um dos genitores e a presença maciça dessa, do tipo amalgamada, Fusionada. do outro, fusionada do outro genitor. Então, há um descompasso e a criança ela vai tentando fazer esse corte, por isso que ela é o cross. ela desrespeita, ela bate de frente, ela quer destruir, porque ela se sente destruída, porque ela não sente que ela tem uma possibilidade de existência. Você vê, a criança já se debateu demais dentro de si mesma, né, durante uma infância. Que isso vai se desenvolver, se não for cuidado e tratado, em uma sociopatia, que é um transtorno mental mesmo, uma sociopatia, um transtorno de comportamento, né? Desvio de comportamento. Lá na frente, na adolescência. Desculpa, que é de comportamento. Sim. Entende? Os transtornos realmente vão desenvolver. Crianças, por exemplo, que já começam com comportamentos alheios, de não percepção do outro. Você vê isso muito na escola, o isolamento, uma ausência. A gente começa a ver possíveis, lá na frente, transtornos esquizoides, esquizotípicos. A gente já vê questão de paranoia. A gente vê, sabe, são nascimentos, assim, a gente fala gêmeos. Desses transtornos da infância, existem relação com o suicídio ou na infância ou na adolescência? Sim. Você poderia citar? Sim. O que a gente tem na infância? A gente tem, nessa amalgamação, a gente tem, de repente, uma quebra. Amalgamado, não foi feito o processo de forma gradual, progressiva, mas de forma abrupta. A criança perde o objeto amado abruptamente. O que significa? Estou lá pregada, fusionada com a figura, né? Essa figura de maternagem. E essa figura viaja e passa um mês fora. Eu tenho um caso. Esse paciente desenvolveu uma esquizofrenia, ele já veio para mim, já tinha mais de 30 anos de idade. Mas lá na infância, o que aconteceu? Com 4 meses de vida, ainda no peito, o pai resolve que ia viajar, passar, acho que
45 dias fora, a mãe falou assim, eu não vou deixar você ir sozinha, eu vou com você. Coisas do casal. Ela Sim. largou o neném com a mãe e foi embora. Eu vou falar pra você, essa criança foi uma criança depois disso, nunca mais. Essa criança foi a mesma. Houve um corte abrupto, que ela estava aqui. Do dia pra noite, houve um corte. Pá, socaram a mamadeira e pronto. Quebrou. Tava informação. Como diz o povo. Quebrou. Lá, aí foi usar drogas, aí tem essas características, porque fica o uso e abuso de substâncias psicoativas, ele aparece e aumenta em 300%. Se já tinha uma tendência genética, já tem uma história, um trauma. Foi uma criança cheia de ausências na escola, muito inteligente, mas não se só ligava às fomentou. pessoas, sem vínculo. Entendeu? E assim, das patologias da adolescência, patologias que começam ali na juventude, adulto jovem, quais delas são as que mais nós temos que prestar atenção? Crianças melancólicas. São essas crianças que perderam... Aí eu vou só explicar abruptamente o objeto de amor. Esses são clássicos pré-adolescentes e adolescentes que se cortam, Se mutilam. automutilam e que tentam suicídio. Por quê? Porque eles não têm como existir. Eles entendem, como eles eram muito pequenos, não tinham ainda uma capacidade de pensar e compreender essa falta, ela acha que foi ela que destruiu o objeto amado, foi ela que mandou o objeto amado embora. Lembra a questão do morder o seio também? Bate, né? Tem uma reação muito abrupta nesse aspecto. A criança quebra, ela pode quebrar, é sensível. E ela não consegue voltar a juntar os caquinhos de novo. Então se torna uma criança dificílima. Porque muita pegada, aí não quer largar, vai pra escola, tá agarrada. Você tá entendendo? Essa questão do peito é muito séria. O amamentar e o desmame é muito sério, muito sério. A introdução alimentar, tudo isso é muito sério. Porque não é uma questão só fisiológica, é uma questão psicológica. E quando há quebras, quanto mais nova a criança, quanto mais pequenininha, petitinha é essa criança, maiores são os danos psíquicos para uma pré-adolescência, por exemplo. A hora que o pré-adolescente, o corpo começa a mudar, aí que entra a questão do suicídio que você me perguntou. Né, crianças, começa a perceber que está tudo mudando e aquele bebê que era o objeto desejado, né, que era o ser, ele deixa de existir e passa a existir um corpo de adulto, desejos de adulto, né, de adolescente, né, que está crescendo, interesses diferentes, eles não dão conta, porque eles falam, eu não consigo, já viu como é que eles falam assim, é tão engraçado, eu sou incapaz, eu não sou capaz, eu não dou conta, eles falam muito isso, eu não dou conta, eu não consigo aceitar, eu não consigo. E eles falam isso assim, numa dor profunda, a gente sente isso. Eu não quero esse corpo, eu não quero crescer. E isso culmina, obviamente, nessas tentativas. E aí entra pais, por exemplo, autoritários, sabe, da carta? Aí zanga, porque aí quer prender, quer amarrar, e essa criança já está, ou esse adolescente para adolescente, já está amarrado. Vamos dizer assim, ele já está melancólico, quer dizer, sempre um olhar rebaixado para a vida, sempre um olhar negativo para tudo, sabe? Não vê saída, é deprimido, sabe aquele olhar depressivo? Você vê criança já com esse olhar. Vê se faz sentido aqui para mim. Tá. A maneira que eu posso prevenir com essa criança e com esse adolescente é que os pais vão para a terapia antes dos filhos. Pré-natal psicológico, doutor. Isso lá na gestação, mas depois que já nasceu, os pais vão e depois levam os filhos. Sim. Porque a questão não é aquele indivíduo ali, a questão é quem cuida. Sim. A questão está ali, na relação, na vinculação. Carita, crianças ansiosas, a gente não está nem falando disso, assim, ansiedade. Crianças ansiosas, o que aparece de crianças ansiosas, adultos que aparecem no consultório ansiosos, que foram crianças, adolescentes e, né, são adultos ansiosos. Você vai olhar pais autoritários. Pais autoritários, pode ser o pai ou a mãe, tá, gente? Precisa ser os dois, pode ser um. Aí o outro fica mole, conivente, permite que o outro, que não quer tirar a palavra do... Mas tem que tirar também, não é isso. Mas, você entende? Essas junções, esses casamentos
de vinculação entre um homem e uma mulher, a gente tem que cuidar demais disso. Pré-natal psicológico serve para isso, é prevenção. Prevenção desses vínculos que vão ser estabelecidos depois. A gente precisa prevenir, a gente não tem que só remediar. Entende? Esses pais precisam... Quando você fala que você vai querer ser um pai ou uma mãe, você precisa cuidar. Vamos cuidar da gente para a gente poder cuidar de alguém. E não ter um indivíduo para socar na gente. Para satisfazer, sabe? Para dar conta daquilo que a gente não dá conta. A gente tem que dar conta aqui. Psicólogo existe para isso. Graças a Deus, tem 1 milhão de psicólogos aí no mundo. Ainda bem. Fazer o serviço, né? Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Para cuidar das nossas crianças, a gente precisa cuidar da gente, doutora Carita. É isso, Carita. Perfeito. Certo. E aí, vamos andar aqui mais um pouquinho. Tá. Quando aquele adulto, quando ele chega na vida adulta, quais os transtornos que mais se desenrolam e terminam com suicídio? Tem algum? Por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar, tirando as causas aleatórias, né? Igual ontem a Carla falou sobre, por exemplo, grandes catástrofes naturais, mas falando especificamente da doença mental, quando a gente precisa de ter um olhar de falar assim, olha, essa pessoa não está bem, eu preciso encaminhar para um especialista. Tá. Você fala já... isso é uma coisa bem, bem óbvia. O que é? Lembra que aquele que é uma criança fusionada, chega na pré-adolescência, adolescência, o que ele vai buscar na tentativa de fazer cortes? Ele se torna um adolescente rebelde. Na rebeldia, ele começa a ter comportamentos rebeldes. E comportamentos rebeldes, ao nosso ver, são comportamentos fora daquilo que seria o normal, né? Vamos dizer assim. Então, ele começa, por exemplo, uso e abuso de substâncias psicoativas. Aí ele começa a ter comportamentos que se coloquem em risco. Então, aí você fala de questão de transtornos mentais. A bipolaridade, ela vai se desenvolver, vai se desenrolar. A gente só pode falar de uma bipolaridade depois a gente fala de um episódio maníaco. A gente sabe disso. Então, a pessoa se apresenta deprimida. Mas enquanto ela não tiver o episódio maníaco, eu não posso falar de uma bipolaridade. A gente sabe, se ela não der assim, né? Sim, claro, a gente não tem como. Então tem que esperar, tem que aguardar o indivíduo ter o surto maníaco lá, a crise maníaca dele, para poder falar de uma bipolaridade. Só que isso pode ser o quê? O abuso, por exemplo, de cocaína, o uso, por exemplo, dessas outras substâncias, um MD, sei lá, qualquer dessas outras, né, drogas, que são estimulantes ou inibitórias do sistema nervoso central, ou perturbadoras do sistema nervoso central. Você entende? A gente tem que entender ali qual que é a droga que me cabe, que também ela vai falar da minha falta, tá? Então, principalmente, e dependências em que sentido? De outra pessoa, porque outra coisa que a gente observa demais na infância, meu Deus, presta atenção nisso, é sério. Você só consegue ter uma coleguinha? Prega na coleguinha? É carrapato? A gente brinca aqui. É carrapatinho da amiga? A amiga é a vaquinha e eu sou o carrapatinho? Eu brinco assim. É o gatinho e eu sou o carrapatinho? É o cachorrinho e eu sou o carrapatinho? Por quê? Eu não vivo sem o outro. Eu tô falando da minha amalgamação. Eu tô falando da minha dificuldade de viver. Porque às vezes o pai e a mãe tá lá amalgamado. De repente é puf, faz. A criança fica naquele estado melancólico. Ou naquele estado ansioso. Depende da idade, da capacidade, né? Ali já de estruturação. Aí ele vai buscar alguém. Se torna aquelas meninas, aqueles meninos que só vivem pregadinho no outro. Aí chega na escola, os coleguinhas continuam o desenvolvimento. E aí começa a fazer o que com essa criança? Deixar de lado. Aí fala, é bullying, porque o fulano tá fazendo bullying. Gente, mas a criança que está sendo rejeitada é porque ela é um bebê. Os outros são criança. E ele é um bebê. Não tem como. Tem que trazer de volta. Vamos voltar ao desenvolvimento. Vamos adequar essa família, os comportamentos do pai e da mãe para com essa criança. A avó, nossa, já vi vovós assim que mimam. O que é mimo? O que é mimar a criança? Tratá-la de forma que não é adequada para a idade dela. É fazer por ela aquilo que ela é capaz de fazer. Entende? Então, sim. Assim, mimam de... E aí, mimar demais também é amalgamar. É dizer para o outro que ele é incapaz. Então, ela vai... Com certeza. Pregar. Chega na adolescência, todo mundo me rejeita, ninguém me quer. Filho do céu, vamos prestar atenção nisso. O que você está querendo?
Aí desenvolve aqueles relacionamentos muito cedo, 11 anos já tá namorando, tendo relação sexual, sabe? Às vezes até engravida, umas coisas assim, essa gravidez na adolescência, né? Esses casos mais graves, eu vou dizer assim, tudo isso vem da onde? Dessa falta, dessa Observação, porque a gente necessidade do precisa outro. falar da gravidez da adolescência menos de 14 anos, a gente já entra em outro tema que eu não vou abordar hoje, porque senão a gente vai Até, ficar muito extenso. até o final de Mas antes semana. dos 14 anos é estupro, mas é isso aí, depois a gente conversa. Mas Tá? voltando aqui aos nossos Isso. transtornos, qual o perfil do sujeito que comete autoextermínio? Ele tem um perfil? Ou pode ser qualquer um? Tá, não, tem os perfis, tá? Eu vou dizer. Existe o perfil suicida neurótico, por exemplo. Eu vou começar a entrar, obviamente, esse olhar psicanalítico, viu? E ele é bem assim, ó. O que acontece? Diante da perda do objeto, que seria desse objeto de amor, o que o indivíduo faz? Que é o objeto que oferece aquilo que a gente diz do gozo, que é o prazer. Quer dizer, eu não consigo ter prazer a partir de mim. Eu preciso que minha mãe me dê, ou que meu pai me dê, ou que minha avó me dê, ou o cuidador me dê, certo? Alguém, minha amiguinha me dê. Então, eu preciso que o outro me dê. Aí, na falta do outro, eu fico sem. E ao ficar sem, eu fico nessa busca. São indivíduos que estão sempre na busca. O suicida neurótico é esse que está sempre. Se você não me amar, eu vou me matar. Eu me mato para que você se sinta culpado de ter me abandonado. Entendeu? Ele tem isso. Então ele fica nessa. Mas ele fala, o suicida neurótico, ele é muito de falar. Ele se auto-mutila porque ele precisa se autoflagelar no sentido para destruir o outro. Então, eu me machuco para que você se sinta culpada de eu estar me machucando, por ter me abandonado, tá? Sim. Existe um outro também, que é o suicídio psicótico. Aí a gente tinha uma paciente assim, graças a Deus ela tá ótima. Ela começa com alucinações, tanto auditivas, principalmente as auditivas, visuais, de linguagem, então ela começa a escutar, ver, né, coisas, e essas alucinações, elas vão dizendo para o indivíduo, se mata, morre, porque você não presta, você não tem sentido nessa vida, você vai morrer, olha só, vai acontecer tal coisa com você. Então, no suicídio psicótico existe, então, esse processo de alucinação. Isso acontece quando, justamente, existia essa malformação e acontece assim de forma muito precoce, essa quebra. É aquele paciente que eu falei muito petitinho, antes dos 6 meses, antes, né, de um processo onde o peito ele é só aquilo que realmente alimenta a criança, o peito, eu falo assim, né, existe só essa relação de construção primordial. Há um corte. Imagina uma psicose puerperal. Imagina uma depressão pós-parto. Sim, Braba. O que acontece? Há um corte, não há uma ligação, mas ó, houve uma ligação e houve um desligamento. Mas tem aqueles sujeitos, quando é na psicose, em que nem houve essa junção. Então o indivíduo ele fica, é como se fosse um morto-vivo, sabe? Você sim, percebe. E ele se mata por realmente, o morrer significa viver, é aquilo que eu sim. estava dizendo. Um outro suicídio perverso se minha imagem é denegrida, se meu status é quebrado, eu preciso me matar. Você já viu gente assim? A gente já viu pessoas adultas que fazem isso, né? Fali, quebrei, não suporto não estar nesse lugar, eu preciso me auto-aniquilar, tá? E o que a gente mais encontra, principalmente em crianças, esse melancólico que eu já expliquei. Existia uma malformação por muito tempo e de repente há uma quebra lá na frente abrupta, eu perco esse objeto e eu me deprimo porque eu entendo que a culpa é minha de não ter mais esse objeto. Então eu fico melancólica e aí eu me corto porque eu preciso sentir na minha pele essa falta, sentir que eu existo, mas eu não existo, então eu existo no lugar de morte, não no lugar de vida, tá? Sim. Essas são as formas. Aí a gente diz assim, só para poder fechar essa parte. Ao matar-se, mata-se o objeto perdido. Que todos perderam o objeto de alguma forma. Quer dizer, essa pessoa que faz. O neurótico usa o recalque, quer dizer, eu ponho lá para dentro. O psicótico é a foroclusão, quer dizer, o corte, igual eu falei, não há nem a ligação. O melancólico faz uso da evitação, da castração. Então,
Esses cortes, a automutilação, ela significa essa autocastração. Aí, infelizmente, aconteceu o autoextermínio e chegou a família para nós. Como abordar o assunto e o que fazer da maneira menos difícil, porque fácil nunca vai ser, mas como que eu posso conduzir essa família que perdeu de uma forma muito difícil, porque é difícil de falar, verbalizar, como que eu devo fazer, Georgia? Primeira coisa, chega a família para mim, vamos dizer, chega essa mãe amalgamada, aonde esse filho prefere, né, o morrer para viver, vamos dizer, nesse aspecto. Ela se sente como? Aniquilada também. É como se fosse uma morte para ela. O que é morrer? É deixar de existir no sentido energético, né? Eu falo assim, energia vital, tá? No sentido energético, espiritual, nada disso não, né? Nada holístico não, pelo amor de Deus. Tô falando assim, ó, existe um corpo, existe uma consciência aqui dentro, que é o que dá vida a esse corpo. Porque se não tiver isso aqui, já não existe. O que é morrer? É fazer com que esse corpo saia de cena e a gente, sei lá, ter uma fantasia de que essa consciência vai continuar existindo ou não, junto com o corpo. Aí depende de cada um da sua crença. Uhum. Mas a crença é retirada da dor. A mãe, o pai, o familiar que perde esse ente que existia ali amalgamado, ou que já existia ali na depressão, né? No processo, o que ele é? Todo mundo dentro de uma família investe, a gente diz, energia uns nos outros. A gente vive fazendo o quê? Fazendo investimentos, a gente diz libidinais, de energia de busca de prazer. Eu estou conversando com você porque eu sinto prazer de poder conversar com você. Porque se eu não sentisse prazer em conversar sobre essas coisas, eu não estaria aqui falando com você. Eu preferia estar fazendo outra coisa. Você concorda? A gente tem que ter Com prazer de fazer certeza. algo que está fazendo. Então, eu vou estar com a minha família se eu sinto prazer em estar com ela. Eu vou estar com minha mãe, entende? Se existe algum prazer. Quando eu retiro, por isso que eu falo aquela questão do gozo, né? Lacan fala disso. Então, quando essa pessoa vai embora, que é o objeto meu, do meu buraco, do meu lugar, tá? Eu aqui como mãe, retiro isso, fica a minha falta de novo. Eu fico no buraco de novo. Eu fico nesse processo de vazio. E aí vem para a terapia para quê? Para a gente entender que, no primeiro momento, a gente junta os caquinhos, a gente compreende o processo, para que a gente possa, em algum novo momento, reinvestir essa energia. E esse é o mesmo processo, Carita, de quando a gente perde uma pessoa muito querida. É difícil para a gente, sabe, reinvestir a energia, por exemplo, nos outros filhos. Eu já tive casos aqui que eu acompanhei, um menino, né, suicidou, 16 anos. Essa mãe nunca mais funcionou direitinho, a gente diz assim. Por quê? Uhum. Ela, é como se ele fizesse parte dela e parte dela foi embora. Então, ter que juntar os caquinhos dela, refazê-la, mesmo com esse buraco, e ela vai ter que aprender a viver com a falta. Essa é uma das grandes questões. Então, espera para ver se eu entendi. O luto vivenciado, independente se foi por um suicídio ou por outro tipo de morte, o buraco está ali. Ele vai ter que ser trabalhado, preenchido, não sei. Mas essa energia é a mesma ali, só que, aos olhos da sociedade, se fulano morreu de parada cardíaca, tá tudo bem. Mas se fulano cometeu o autoextermínio, é muito julgamento. Então, como amparar essa família com esse tema tão difícil? Você entende que isso é uma questão judaico-cristã da nossa sociedade? Porque, por exemplo, existem sociedades, existem outras sociedades que entendem que o suicídio ele é uma forma da pessoa, vamos dizer, como se diz, se purificar. Você entende que existem outras sociedades diferentes da nossa, que pensam de uma forma diferente? Isso é um julgamento que nós fazemos a partir de um olhar judaico-cristão.
Gente, como cristão, se Deus, como diz, se Deus não nos julga, quem somos nós para julgar? Nós estamos ali para acolher. Nós estamos aqui para justamente dizer Certo. assim, sabe? Falar, ou vamos aprender a viver com esse buraco, porque não tem como botar outra pessoa no lugar. Cada pessoa ela tem o seu sentido, o Entendi. seu simbólico, o seu significado. Então, então, eu sou médica, não tenho essa bagagem maravilhosa que você tem da psicanálise. Se eu atendo um paciente assim, eu posso oferecer o que eu sei sobre luto. E aí, encaminho para o psicólogo, psiquiatra, porque vocês sabem abordar, é porque assim, talvez eu nem dê conta de fazer neurose, psicose, por exemplo, mas se eu conseguir acolher da forma que eu acolho outros tipos de luto, eu já vou estar cumprindo meu papel, Sim, eu já vou estar fazendo algo positivo. sim. Se você, como você lida com o seu luto? Todos nós temos perdas todos os dias. Como que você lida com essas perdas? É isso que a gente Uhum. precisa entender. Entendi. Então, eu vou ter que aprender a cuidar das minhas perdas para que eu possa ensinar para o outro a lidar com as suas perdas. Então, eu falar para a pessoa, olha, a forma que eu lido é assim, eu não sei como você vai fazer, mas a minha forma de fazer é assim. Entendi. Nossa, Georgia, que bárbaro. Eu amei, porque assim, então eu estava julgando. Então cheguei à conclusão que é o meu julgamento que me cegava. Porque eu achava que eu tinha que ser cheia de dedos, assim, e na verdade, como a minha bagagem é menor do que a sua, eu posso oferecer o tratamento que eu dou, assim, por exemplo, uma paciente fez a passagem por um câncer terminal. Uhum. Eu acolho aquela família, então eu posso acolher uma família que foi por um autoextermínio da mesma forma. Eu só não vou ter essa bagagem que você tem, mas um primeiro atendimento, uma primeira abordagem, eu consigo fazer e destinar a quem sabe, a quem é de direito. Porque a função da live aqui, que eu achei interessante de fazer do Setembro Amarelo, é o que nós, pessoas comuns, não psicólogos, podemos oferecer. E eu não vou oferecer só um serviço de médico, eu vou oferecer um serviço de ser humano, porque eu já tive uma Perfeito. tia, uma avó, uma vizinha, né? Então, assim, eu posso acolher como ser humano aquela pessoa que teve uma perda. E eu não vou, Julgar. igual eu te falei no começo, vamos treinar porque eu não quero falar bobagem. Então eu posso ser uma cidadã ajudando alguém. Ser um ser humano com afeto, com amor. Você não tem um coração? Você não aprendeu a amar? Você não Enorme. foi amada? Você entende? Em algum lugar a gente tem um amor, a gente foi amado, senão não é a gente. Você entende? Todo mundo tem algum lugar que foi amado. Essas quebras são coisas que acontecem por questões de dificuldade realmente nossas, né? De sermos seres humanos aí. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a capacidade de olhar para o outro e compreender. Gente, uma mãe que perde um filho, pelo amor de Deus, seja por qualquer tipo de. Você acha que, por exemplo, um filho que sai, bate o carro e morre, por exemplo, né? De moto e morre. Saiu sem capacete, havia bebido bebida alcoólica e estava na rua. E morreu. Isso não é um suicídio? É só Sim, se enforcar? É só dar um tiro? É só tomar remédio? Não. A pessoa que faz um ato desse, de automutilação ou de tentativa de autoextermínio, né, como você disse, ela está falando, pelo amor de Deus, me socorre, por favor, eu não estou conseguindo compreender essa dor aqui dentro, eu não estou conseguindo compreender por que eu não consigo me adaptar a esse corpo, por que eu não consigo me adaptar às dificuldades da vida, porque minha cabeça é de bebê, é de criança pequenininha que não consegue ainda elabora para mim. É isso que ela está pedindo, por isso que vem psicóloga, o que eu faço? Eu acolho, eu vejo o que está faltando e eu começo a ofertar essa elaboração. E assim ele vai aprendendo, ele vai se fortalecendo, ele vai se formando e vai ficando bem. Quantas pacientes eu já tive, doutora Karen, que passaram por esse processo, chegaram aqui para mim nessas coisas, né? Várias tentativas de suicídio, de repente chega aí para mim, aquela dificuldade toda. Ó, oh, fica acolheu.
apegadas, sério, ficam porque elas precisam primeiro desse apego, desse colo, desse olhar, desse afeto, dessa aceitação, de amor. Lembra? O afeto é o mensageiro do amor. Eu sou afetuosa com essas pessoas. E eles se sentem amados. Georgia, eu estou olhando aqui o relógio, daqui a pouquinho a live vai cair, nós temos mais 6 minutos. Ok. Faça sua consideração final, deixa uma mensagem bem bonita para nós não psicólogos, que não temos a sua bagagem. Gente, seguinte, o que a gente precisa amar? Qual que é o propósito dessa vida? Eu vou dizer assim, as pessoas buscam tanto um propósito para a vida. O que a gente aprende com os nossos pais quando a gente é pequenininho? A gente aprende a se amar, a amar o próximo, a amar a vida, a amar essa oportunidade que é estar aqui. Se eu não amo, como é que eu ensino? Então vamos aprender, porque o que eu já entendi dessa vida é que a gente precisa, por meio desse olhar carinhoso, sem julgamento, acolhedor, ensinar para as pessoas que aquilo que elas têm aqui dentro é uma capacidade linda que é amar. Então, se eu aprendo a me amar, a me aceitar, a gostar de mim assim como eu sou, eu passo então também a ofertar isso para o outro. E quando eu oferto isso para o outro, isso vai criando aquela corrente do bem, né, Carita? Sabe, Sim. aquela corrente do bem que vai andando e as pessoas elas vão, né, se acolhendo. Isso evita tantos problemas, né? Mesmo até genéticos já, né, que já estavam programados, a gente evita tanta coisa, gente. Nada como amar-se a si mesmo e amar ao próximo. Esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter. Máxima primeira, não estou falando no sentido, somos numa sociedade judaico-cristã, né? E a máxima que sempre fica nessa sociedade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, quer dizer, como que a gente vai dizer que existe algo para além do que esse grande aprendizado que é aprender a me amar e aprender a amar o próximo, aprender, né, estar com aquilo que nos criou, que nos colocou nesse mundo. E eu vou dizer, por que a gente fica ateu? Por que a gente fica sem acreditar? Porque faltou essa figura paterna ficou difícil, ausente, né, ou autoritária demais, impossível de ser colocada dentro de mim para me fortalecer. Então fica lá na representação daquilo que a gente diz de pai. Você entende? Eu Sim. fico negando esse lugar. Mas enquanto a gente nega esse lugar, não estou falando, não precisa ser religioso, tá? Estou falando no sentido maior. Enquanto a gente não entender que existe algo maior que nós, que nos criou e que nos mantém, a gente não se liga. Lembra? Essa consciência que dá vida a esse corpo, ela faz parte do universo. Então, aprender a amar, porque para mim é a única linguagem, a linguagem da mãe, a linguagem do filho, a linguagem do pai, a linguagem da família, a linguagem do universo, vamos dizer assim, né? De todo o universo é esse amor, é aprender a se amar, gente. É isso que a gente precisa. A gente evitaria muitos problemas a partir do momento que a gente aprende a amar. Georgia, eu te agradeço muito, muito, muito por ter falado tão bem, tão facinho, um tema que é tão difícil. E eu queria ressaltar o seguinte: a escuta ativa e não fazer julgamentos. Isso. Acolha, escute. Se você não consegue ajudar, olha, espera só um minutinho. Eu vou ligar para a Georgia, ou eu vou ligar para o seu psicólogo, ou encaminhar a quem sabe, porque é um assunto difícil, Sim. mas que toda a sociedade, qualquer um, o vizinho, o porteiro, o PM, a moça do supermercado, do caixa, o padeiro, todo mundo consegue ajudar. Não precisa ser uma pessoa especializada para bater o olho, fazer aquele diagnóstico e ouvir. Para o tratamento, claro. Eu não tenho essa bagagem, graças a Deus, meu negócio é parto. O que for de parto pode me matar. Mas assim, eu não me sinto, você é médica, você tem que saber. Não, existe o psiquiatra, existe o psicólogo, e cada um no seu local de trabalho, no seu lugar de atuação, né?
Então, eu agradeço, muito obrigada. Um abraço fraterno para você e para todo mundo que nos assistiu. Obrigada pela Beijo. oportunidade, gente. Tamo aí. Beijo. Obrigada, Nosso Thalita. Obrigada. próximo tema, anota aí, vai ser luto. Eu quero aprender a falar sobre luto com vocês. Combinar. Porque, gente, ó, é perto dos bons que a gente fica melhor. Né? Andar com psicólogo é bom demais. Beijo. Beijo. Tchau.